Fala pessoal, resolvendo então nossa listinha de sistema de numeração, vamos lá para a questão 1. Sobre o sistema romano de numeração, marque a opção correta. Letra A. Esse sistema de numeração era baseado em 7 símbolos. Verdade, né? A gente tinha o I, o V, o X, o L, o C, o D e o M, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 símbolos, certo? Aqui, os símbolos fundamentais podem ser repetidos no máximo 4 vezes. Mentira, no máximo 3 vezes consecutivas. Um símbolo colocado à esquerda de outro símbolo de maior valor indica subtração dos respectivos valores. Atualmente, esse sistema de numeração é muito usado. Não, é pouco usado, né? A gente usa para séculos e algumas vezes em horas, né, no relógio, certo? Questão 2. Fala aqui sobre Tiradentes e diz o seguinte: analisando essa informação aqui, em que diz o ano em que ele nasceu e o ano em que ele morreu, a gente tem que dizer em que ano ele nasceu, em que ano ele morreu e quantos anos ele viveu. Seguinte, aqui, M é 1000, né? DCC, 500 mais 100 mais 100, dá 700, certo? L, X está antes do L, ou seja, a gente vai diminuir. Então, vai ficar 40, né? E V com I dá 6. Ok, então temos que ele nasceu em 1746, né? Em que ano que ele morreu? Vamos lá, 1000, aqui 700, aqui XC é 90, né? E 2. Então, para a gente descobrir quantos anos ele viveu, a gente vai pegar 1792 menos 1746. Aqui vai dar 8, 6, 46 anos, né? Então, ele viveu 46 anos, ele nasceu em 1746, ele tem que ter nascido antes dele ter morrido, né? E ele morreu em 1792, certo? 3. Considere o número CMXLX em algarismos romanos, escrevendo o antecessor e o sucessor desses números encontraremos respectivamente. Ok, primeiro passo, que número é esse? CM é 900, né? XL é 40 e X é 9. O sucessor é 950 e o antecessor é 948, né? Então, 900 a gente já viu que é CM. Como é que é o 40? 40 é XL. Como é que é o 8? VI. Já disse, a gente elimina várias opções, né? Essa não é XM, CM, XL, VI. Esse aqui ainda pode. Esse não pode. Esse só tem 2i. Esse daqui, CM, XL, só pode ser as duas, né? Então, a A ou a D. Como é que é 950? CM, que é o 900, e o 50 é L. Fechou. Então, fica CML. Então, nossa alternativa certa é a letra A. Tranquilo? 4. Na década de 60, um dos acontecimentos mais importantes foi a ida do primeiro homem à Lua. Isso se deu em 20 de julho de 1969. Em algarismos romanos, essa data é expressa por... Como é que se escreve 20 em romanos? X, certo? Como é que se escreve 7 em romanos? Que é julho, né? V, I. Já eliminamos essa e sobrou 3 aí pra gente, né? E o ano? 1000 M, 900 CM, 60 LX, 9 e X. Sempre vai separando por ordem, ok? Então, ficou MCM. Vamos ver. Não é esse. MCM, LX e X. Alternativa D. Certo? 5. Pedro tinha XX e bolinhas. Ok. XX com 3i são 23 bolinhas, né? E ganhou mais 30 bolinhas, que é o XXX, da mãe. Ganhou mais XL. XL é 40 do seu pai. X e X da sua irmã. X e X é 19. E CL, ou seja, 150 de seus avós. Então, primeiro passo, vamos descobrir quanto que ele tinha aqui ao todo, né? Somando todos eles, 3 com 9 dá 12, vai 1. Aqui 3, 6, 10, 16, vai 1, então ele tinha 262 bolinhas, certo? Só que no momento ali ele vai perceber que ele perdeu algumas bolinhas, né? Ele perdeu L, X, X, V e I bolinhas. Ou seja,
Ele perdeu aqui 50, 60, 70 e 8 bolinhas. Então, para descobrir quanto ele tem agora, a gente tem que fazer 262 menos o que ele perdeu, né? Então, diminuindo aqui, a gente vai ter, pega emprestado 2 vezes, né? 184 bolinhas, certo? Como é que é 184 em números romanos? C vem para o 100, 80, L, X, X, X e 4 IV, certo? CL, 3X e V. CL, 3X e V é o nosso cara da letra C, certo? Vamos lá. 6. Relaciona as colunas. É só a gente ver a forma indo-arábica ou a forma romana de cada um desses carinhas aqui, não é? Então, já botei a resposta aqui para vocês. É só fazer a transformação, certo? 7. Escreva os números abaixo na forma de números romanos. Então, mesma forma, né? Olha só. 209. Vê como é que se escreve o 200. É CC. Como é que se escreve o 9? IX. Como é que se escreve o 80? LXXX. Como é que se escreve o 2? II. Olha o valor relativo de cada um e escreve. Por exemplo, 99 é 90 mais 9, né? Então, escreve o 90 e escreve o 9, certo? Por exemplo, aqui, 573 é 573. Escreve o 500, escreve o 70, escreve o 3, certo? Então, verifica aí se bateu com o resultado de vocês. 8. Escreva em ordem crescente, ou seja, do maior para o menor, certo? Os números que aparecem nos quadros a seguir. Então, já fiz a transformação em indo-arábico aqui para vocês. A gente só vai botar em ordem crescente. O menor, aliás, aqui falei o contrário, né? Crescente é do menor para o maior, né? Tá crescendo, certo? Então, vai aumentar com o tempo. Então, aqui, o menor é quem? 453, certo? Quem é o segundo menor? O 567. Depois, 748. Depois, 906. E por último, 2090. Certo? 9. Ligue os números correspondentes. Então, aqui já fiz as setinhas certinho para vocês. MD é 1000 mais 500. Então, 1500. MDV, 1000 mais 500 mais 5. Então, 1505. MDLV, então 1555 lá em cima, e assim vai, certo? 10. Fala de anagramas, né, que é tu misturar as letras e gerar uma nova palavra. Aqui diz assim, ó, monte outros anagramas, né, 2 anagramas, de forma que, quando tu olhar esses numerozinhos aqui embaixo, esses símbolos, né, forme um número em algarismos romanos, certo? De maneira correta, né? Por exemplo, a gente não pode ter um cara assim, ó, ICX, por exemplo. O I não pode estar na frente do C, né? Ok. Daí diz aqui, a dica é um sentimento e outra é uma capital de um país. Então, a gente tem amor e Roma, certo? Repara que, aqui em Roma, o R tem que ser essa carta, o O tem que ser... Opa! Essa outra carta aqui, o M tem que ser essa aqui e o A tem que ser essa aqui. Por quê? Se a gente mudar essas cartas, não vai formar um número correto, vai acontecer aquele problema de ter uma letra que não pode estar na frente de outra que é muito maior, certo? Vamos lá. Desafio. Abaixo estão representadas igualdades falsas, ou seja, coisas que não são verdadeiras, né? Trocando a posição de um só palito, elas se tornarão verdadeiras. Descubra como. Então aqui, ó, eu botei pintadinho em branco aqui para dar uma apagadinha no palito, aqueles que a gente vai retirar. E fiz o desenho de um palito aqui que não ficou muito legal, onde a gente deve colocar ele. Então esse palitinho que tá aqui, ó, ele vai vir aqui pro mais. Então vai ficar x mais x. X mais x é x. Verdade. Aqui, VI menos 2 é igual a IV. 6 menos 2 dá 4. Aqui, tirei esse 1 aqui da frente. Então, ficou x e botei ele aqui para frente, ó. XI, que é 11, mais II, que é 2, dá igual a 13. Verdade. Aqui, tirei esse cara daqui, da frente do V, e botei para virar um mais. Então, ficou 5 mais 1, que dá 6. Aqui, tirei esse cara aqui que estava junto com o XI, virou só 11. Botei ele para virar um mais. Então, ficou 11 mais 6. 11 mais 6 dá 17, né? Então, fechou.
11. Escreva os símbolos do sistema egípcio com seus respectivos valores e em seguida represente cada um dos números no sistema indo-arábico. Então era para fazer todos os símbolozinhos para na hora de resolver essa questão não ter problema, certo? Aqui, a florzinha aqui a gente tem que vale 1000, certo? Então a gente tem 1000 mais ali o laço, cada um vale 100. Então a gente tem 1000 mais 200, né? Porque tem 100 cada um, mais 4 calcanhar, né? Invertido. Então tem 40, porque cada um vale 10. Então a gente tem 1240, certo? Vamos lá. Próxima, letra B. Já botei as outras prontas aqui porque a gente só vai repetir, né? A próxima a gente tem 1000, que é da florzinha, mais 100, mais 10, mais 1, ou seja, 1111. Aqui, florzinha vale 1000 de novo, 3 que vale 100 dá 300, 2 que vale 10 cada um dá 20, mais 1, 2, 3, 4, 5. Reparem que a posição deles, a ordem deles não faz diferença nenhuma, né? Podia estar tudo embaralhado, que continuava sendo esse número. Então aqui dá 1325. Aqui, 3 florzinhas de 1000 cada uma, a gente tem 3000. 4 calcanhar tem 40, então dá 3040, certo? Os demais aqui já estão resolvidos. Vamos lá. 12. Represente no sistema de numeração egípcio os seguintes números. Então aqui, 253, 2 desse para dar 200, 5 desse para dar 50 e 3 cisquinhos ali para dar o 3, certo? A posição aqui não vai fazer muita diferença, né? Esse cara aqui eu não terminei. 2.306.000, então primeiro 300 vai ser 3 de 100, né? Então 3 girinos. Então bota aqui 3 desse. Depois 6.000, então vai ser 6 de 1000, vai ser 6 flor de lótus. Então 6 vezes aqui. Depois 102, então um carinha desse para dar o 100, né? Ou desse, ou vai estar ao contrário lá na apostila. E 2 risquinhos para fechar o 2, certo? Então só copinha o desenhozinho aqui, se eu tentar fazer de novo vai ficar meio feio, certo? Vamos lá. 13. O arqueólogo e professor Marcelo anota todas as inscrições encontradas e suas traduções em pedaços de papel. Infelizmente, em um dia de chuva, as anotações ficaram borradas por algumas gotas d'água. Descubra os símbolos que estão borrados. Então, olha só. 430 e alguma coisa, né? Só que aqui no desenhozinho a gente já tinha o 2, então vai ser 432. A gente tem 300 aqui, para dar o 400 falta mais um desse daqui, né? Mais um laço. Para dar o 30 tem que ter 3 calcanhares, então o nosso número é 432. Aqui a gente tem 20.000 porque são 2 dedos, a gente tem 2.000 porque tem 2 flores de lótus e tem um 10 aqui. Então, no total desenhado mesmo, já tem 22.010. Para esse cara virar 22.010, eu posso botar o 22.000, o 10 aqui, só que a gente tinha o 400, né? Então, a gente precisa de 4 carinhas de 100 para fechar o 400 que a gente queria, certo? Vamos lá. 14. É só escrever no sistema indo-arábico, né? Então, 5 risquinhos dá 5, um cara de 10 mais 3 risquinhos dá 13, um cara de 100 mais 2 risquinhos dá 102, 2 caras de 100 mais um de 10 mais um de 1 dá 2011, aliás, 211, 1, 2, 3, 4, 5 carinhas de 100 mais um calcanhar, mais 6 risquinhos dá 516, e por último a gente tem 2 risquinhos e um calcanhar, continua dando 12. Repara que os 2 risquinhos aqui vieram na frente do 10 e não faz diferença alguma, certo? Vamos lá. 15. Sobre números romanos e sistema indo-arábico é verdadeiro. 1. Os números romanos são formados por 7 símbolos. Verdade. A gente já mostrou lá na primeira questão, né? 2. É comum armar contas para efetuar operações com números romanos. Mentira, a gente nem faz continhas com números romanos. 4. Os números romanos são muito usados nos dias atuais. A gente já respondeu isso, né? Falso também. 8. O sistema indo-arábico possui 10 algarismos, verdade, né? Começa lá no 0 e vai até o 9. Última 16. Os números desde que surgiram não sofreram modificações. Mentira, né? Com o passar do tempo sofreram muitas e muitas modificações, certo? Então a gente tem por verdade a 8 e a 1, né? Então o somatório vai ser 1 mais 8 que dá 9.
Questão 16. Complete com sinais de menor que, ou maior que, ou igual. Letra A. 7 centenas. 7 centenas, cada centena tem 100, né? Então vai ser 7 vezes 100, que dá 700. 80 dezenas. Cada dezena tem 10. Então vai ser 80 vezes 10, que dá 800. O que é maior é o 800, né? Então, boquinha virada para o que é maior. B. Uma unidade de milhar. Uma unidade de milhar é 1000, né? Mais 2 unidades, então vai ficar 1002. 102 dezenas. 102 dezenas é 102 vezes 10, né? Porque cada dezena tem 10. Então vai ficar 1020. O que é maior, 1020 ou 1002? 1020, né? 20 centenas. Cada centena tem 100. Então 20 vezes 100, que dá 2000. 2 unidades de milhar. Cada unidade de milhar é 1000. Então 2 vezes 1000, 2000. Os dois são iguais, né? 300 unidades e 3 dezenas. 3 dezenas são 3 vezes 10, que dá 30. 300 é maior que 30, né? 50 dezenas vai ficar 50 vezes 10, que dá 500. E 5 centenas é 5 vezes 100, que também dá 500. Portanto, os dois são iguais, né? 17. Escreva em algarismos indo-arábicos. Letra A. O menor número ímpar com 4 algarismos. Então, a gente quer o menor, né? Então, vamos botar um aqui na frente, porque é o menor. E para ser ímpar e o menor número ímpar que a gente tem é 1 também. Para ser menor, a gente vai encher de 0 aqui no meio, para tornar o menor possível, né? Então, o menor é 1001. O menor número com 5 algarismos sem repetir nenhum deles. Beleza. Para o número ser o menor possível, a gente vai olhar aqui pela frente. O menor possível aqui na frente é o 1. Depois, o menor possível aqui é o 0, né? A gente não pode começar com 0. Depois, o menor possível, a gente já usou o 0, 1. Então, vai ser o 3. Depois, o menor possível, aliás, o 2, né? Depois, sim, que vai ser o 3. E, por último, o 4, né? Então, o menor possível é 10.234. Certo? O maior número com 5 algarismos, sem repetir nenhum deles. Então, mesmo caso, né? Menor. Maior, aliás. O maior com 5 algarismos sem repetir, ao invés de começar do menor, a gente vai começar do maior. Então, o maior é 9, depois 8, depois 7, depois 6, depois 5, né? Porque não pode repetir. Então, 98.765, certo? O maior número par com 2 algarismos. Não falou que não podia repetir, né? Então, o maior aqui na frente é o 9. Para ser par, não pode terminar com 9, né? O maior número par vai ser 8. Maior algarismo par, né? Então, a gente tem o 98 como maior número par de 2 algarismos. Tranquilo? Fácil essa, né? Vamos lá. 18. Fala sobre os diâmetros aqui e tal. E pede para colocar os números em ordem crescente. Crescente é do menor para o maior. Então, olhando a nossa lista, o menor vai ser 4.878. Depois, 6.786. Depois, 12.000. Vamos riscar o que a gente já usou. 12.103. Depois, 12.756. E por último, 142.984. Certo? 19. Assinale a alternativa que corresponde à decomposição de 1754. Então, aqui, unidade, dezena, centena, unidade, milhar. Então, é uma unidade de milhar. Todos aqui têm uma unidade de milhar, fechou. Depois vem a centena, 7 centenas. Esse aqui já caiu fora. Depois, 5 dezenas. Então, a gente tem que a nossa alternativa certa é a letra B. E por último, 4 unidades, certo? 20. Escreva cada número com o algarismo em sua ordem e classe correspondente. Então, a gente tem a tabelinha aqui com as classes, certo? E as ordens. Lembrando que é sempre centena, dezena, unidade, certo? E aí, a gente tem que colocar os números. Lembrando, começa de trás para frente. Então, aqui, 1296. Coloco o 6, o 9, o 2 e o 1, certo? Sempre de trás para frente, até preencher as casas necessárias, certo? 21. Escreva por extenso. A gente já está cansado de fazer isso, né? Mas a gente vai ter que treinar isso sempre, sempre, para não perder esse hábito, certo? Confere aí se não tem nenhum errinho de português. 22. Sobre o número 4.159.610, responda. Quantas ordens tem esse número? Então, aqui, unidade, dezena, centena, unidade, dezena, centena, assim vai. As unidades vão corresponder a cada algarismo, né? Então, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ordens, certo?
Qual o algarismo da quarta ordem? 1, 2, 3, 4. A quarta ordem está o 9. Qual o algarismo que representa a ordem das centenas de milhar? Centenas de milhar. Então, aqui é as unidades, aqui estão os milhares. Unidade, dezena, centena. O 1. Qual o algarismo que representa a maior ordem? Maior ordem é sempre aquela que está à esquerda, né? Então, 4. Quantas classes tem esse número? Então, lembrando, as classes são divididas de 3 em 3 ordens, né? Então, precisou de 1, 2, 3 classes, certo? Unidades, milhares, milhão. 23. Escreva o número formado por 7 centenas, então lembra, 7 está aqui nas centenas, 6 dezenas e 9 unidades, 769. 8 unidades de milhar, mais 5 centenas, mais 4 dezenas. Como não tem unidade, é 0. Uma dezena de milhar, então aqui uma dezena de milhar, mais 7 dezenas. 7 dezenas. O resto a gente preenche com 0. Então, 10.070. Certo? 2 unidades de milhão. Então, a gente precisou de mais classes aqui, né? Unidades de milhão. Aqui. Mais 6 centenas de milhar. Então, 6 aqui. Mais 8 dezenas. Mais 6 unidades. O resto preenche com 0. Certo? Então, deu 2.600.086. Ok? E 2 unidades de bilhão. Então, precisou de mais classes, né? Mais 4 dezenas de milhão. Então, aqui. Mais 6 centenas de milhar. Então, aqui. O resto preenche com 0. Certo? Deu 2.040.600.000. Ok? Verifique aí se bateu com o de vocês. 24. Indique quais são os algarismos das ordens das centenas, dezenas e unidades. Então, aqui, unidade, dezena e centena, né? Sempre dessa ordem da direita para a esquerda. Então, aqui vai o 2, aqui vai o 1, aqui vai o 8, na letra A. Na letra B, C e D, vamos ver. B, o 9, o 2, o 7, o 8, o 4, o 3, o 4, o 1 e o 4, certo? Faz a tabelinha, fica mais fácil de verificar o que é, certo? Vamos lá. 25. Quantas unidades formam 3 dezenas? Então, 3 dezenas é 3 vezes 10, né? Que cada dezena são 10. Então, vai ter 30 unidades. Ok. Quantas dezenas há em 4 centenas? Dezenas são 10, né? Tu quer saber quantos 10 tem aqui no 400? Então, pega o 400 e divide por 10. Ou seja, tem 40 dezenas em 400. Certo? Quantas centenas há em uma unidade de milhar? Centenas são 100. Tu quer saber quantas vezes o 100 cabe dentro do 1000? Então, pega o 1000 e divide por 100. Isso vai dar 10, certo? Quantas unidades há em 12 centenas? Cada centena tem 100, 12 vezes 100 dá 1.200. Por que a gente não está dividindo aqui? Porque a unidade é 1, né? Se eu dividir 1.200 por 1, vai dar 1.200. Se eu dividir o 30 por 1, também vai dar 30. Então, a gente nem faz a divisão, certo? 26, né? Identifique o antecessor e o sucessor de cada número. Antecessor é só diminuir 1, sucessor é só aumentar 1. Então, na letra A, o antecessor vai ser 75 e o sucessor vai ser 77. Certo? Na letra B, o antecessor é 162 e o sucessor 164. Na letra C, o antecessor vai ser 429 e o sucessor 431. Na letra D vai ser 863 e 865. Na letra E, 1431 e 1433. E na F, 2434 e 2436, certo? Aqui na 27 era fazer a mesma coisa, né? Pega o número, para descobrir o sucessor é só somar 1, para descobrir o antecessor é só diminuir 1. Se tu tiver o sucessor, o número está antes, né? Só diminui 1. E para descobrir o antecessor, diminui 1 de novo, certo? Sempre em função de 1. Questão 28. As idades de Abelardo, Bruna e Rafael são números naturais consecutivos, ou seja, eles estão um em seguida do outro, né?
que adicionados resultam em 66. Então, se eu somar a idade dos 3, vai dar 66, certo? Calcule a idade de cada um deles, sabendo que Rafael tem 22 anos e que Bruna é a mais nova. Então, a Bruna é a que é mais nova, né? Tem os 3, né? Então, é o seguinte, ou o Rafael é o do meio, ou o Rafael é o mais velho, né? Se o Rafael for o do meio, a Bruna tem que ter 21 anos, né? E o Abelardo vai ter que ter 23, certo? Se o Rafael for o mais velho, o Abelardo é o do meio com 21 e a Bruna tem 20, certo? Afinal, eles têm que ser 3 números consecutivos. Só que a soma tem que dar 66, então vamos ver em qual dos dois casos a soma dá 66. Aqui, 20 mais 21, 41, mais 20 dá 63, certo? Então, não é essa a nossa resposta. Aqui, 21 mais 22, 43, 43 mais 23, 40, aliás, 66. Então, a nossa alternativa certa é essa daqui de cima, certo? Pediu a idade de cada um, né? Então, a Bruna tem 21, Rafael tem 22 e o Abelardo tem 23, certo? 29. A soma de dois números consecutivos é 7. Que números são esses? Então, pega dois números consecutivos, ou seja, por exemplo, 1 mais 2 deu quanto? 3. Então, não são eles. Próximo, 2 mais 3 deu 5. Estou chegando perto, mas ainda não é esse. Depois, 3 mais 4. 3 mais 4 dá 7. Então, nossos números são 3 e 4, certo? É meio óbvio, né? Não tem como chutar número muito grande, porque a soma tem que dar 7, né? 30. Coloque os números que estão faltando na reta numérica abaixo. Então, lembra assim, ó. Reta numérica sempre cresce à direita, né? E sempre cresce uma mesma unidade. Então, aqui, ó, de 1 foi para 2. Então, tá aumentando 1, né? Quem que é aumentado 1 dá 1? O 0, né? Então, esse cara aqui é o 0. Depois do 2 vem o 3, certo? Então, esse cara aqui é o 3. Aqui, depois do 6 vem o 7. Depois do 9 vem o 10. Aqui, do 4 pulou para o 6, do 10 pulou do 12, do 18 pulou para o 20, do 20 para o 22. Está pulando de quanto em quanto? De 2 em 2, né? Então, do 6 vai para o 8, do 12 vai para o 14, do 14 vai para o 16, do 22 vai para o 24, certo? Sempre cresce uma mesma quantidade. 31. Classifique cada sentença em verdadeira ou falsa. 8 é antecessor, ele vem antes de 7, falso. 20 é sucessor de 19, vem depois de 19, vem. 3 é antecessor de 2, vem antes? Não. 1 milhão é sucessor par de 999.998. Sucessor par. Sucessor par quer dizer que é o próximo número par. É o próximo número par? É. Verdade, certo? 2 é o sucessor do sucessor de 0. Então, aqui tem o 0, o sucessor é 1. O sucessor de 1, 2. Então, o 2 é o sucessor do sucessor de 0. Verdade. 1998 é antecessor de 2000. Não, antes do 2000 vem o 1999, né? Então, fica ligado aí. 32. Complete cada item com menor que ou maior que. Quem é maior? O 56. O maior é o 84. O maior é o 651. O maior é o 573. O maior é o 9431. E o maior é o 620.124. Certo? 33. Substitua o espaço ali por um número natural em cada sentença para que ela se torne verdadeira. É só ver a sequência e ver quem está entre eles, né? 4 e 6 tem o 5, 6 e 8 tem o 7, 3 e 5 tem o 4, e assim vai, né? 34. Coloque em ordem crescente os números, então do menor para o maior. Temos o 1729, depois o 2791, depois o 7192, depois 9.271 e por último 9.712, né? Essa é a nossa sequência crescente. 35. Coloque em ordem decrescente, ou seja, do maior para o menor. Então,
todos esses números aqui. A gente vai ter 1843, depois 834, depois 483, 438, 384 e 348, certo? 36. Observe como o número 436 foi decomposto. 436 é 400 mais 30 mais 6. A gente pegou o valor relativo de cada um dos algarismos, né? Então, 89 é 80 mais 9. 574 é 500 mais 70 mais 4. 1000 mais 300 mais 70 mais 9. 900 mais 70 mais 8, certo? Tranquilo? 37. Ana juntava moedas de R$1 em um cofrinho. Ao abri-lo, ela conseguiu formar 3 pilhas com 10 moedas em cada. Então, essa pilha tem 10, essa pilha tem 10, essa pilha tem 10. E sobraram 2 moedas aqui. Veja como ficaram as moedas que ela tirou do cofrinho. Quantos reais Ana tinha no cofrinho? Então, ela tinha 10 mais 10 mais 10 mais 2, né? No total dá R$32, certo? Fácil, né? 38. Descubra o segredo de cada sequência numérica e escreva os 4 números seguintes. Então, aqui, 2, 4, 6, 8. Tá pulando de 2 em 2, né? Tá pegando os pares. Então, depois vem o 10, depois o 12, depois o 14, depois o 16. Aqui, do 2 foi pro 6, aumentou quanto? 4, né? Do 6 foi pro 10, aumentou quanto? 4 também. E assim vai, tá indo de 4 em 4. Então, depois vem o 18, 22, 26, 30, 34 e assim vai. Aqui vai pular de 15 em 15 e aqui pula de 3 em 3, certo? Por último, nossa questão 39 diz o seguinte: do quadro abaixo, retira o que se pede. Letra A. O maior número de 2 ordens, ou seja, só tem 2 algarismos. O maior vai ser o 94. O menor número de 3 ordens, ou seja, de 3 algarismos, 181. Que está aqui nessa tabela, né? O menor número ímpar de 4 ordens, que está nessa tabela, é o 1195, certo? Então é isso, essa foi a nossa primeira lista. Estudem bastante esses exercícios, estudem também a apostila e o caderno suplementar, certo? Então é isso, espero que tenha ajudado vocês e até a próxima.